Bom dia, bom dia. Chegamos em mais uma quinta-feira. Hoje já é dia 16 de dezembro de 2021. Eu espero encontrar você bem, sua família também. Anápolis teve chuvinha aí quase que a noite toda. Estamos com um dia bem chuvoso, amanhecendo, nublado, sol escondido. Creio que esse tempo de chuva vai longe, né? Pelo menos pelo que a meteorologia tem falado. Vamos continuar orando pela Bahia, né? Na verdade, pelos baianos. O povo da Bahia tem sofrido muito em decorrência dessa quantidade alta aí de chuva. E a falta, na verdade, não é o problema, não é chover muito, né? É a falta de saneamento básico, a falta de gestão daqueles que comandam o Estado. Isso é uma realidade que a gente vê no Brasil todo, né? Muito triste. As pessoas são eleitas, né, para cargos de gestão e não conseguem gerir cidades, estados, né? Muito triste, muito difícil. Vamos orar pelo povo baiano. Quero deixar um verso para a nossa reflexão devocional de hoje. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16. A gente conhece muito o verso 17, que é o orar sem cessar, mas eu queria que a gente ficasse no 16. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 5,16. Olha só. Alegrai-vos sempre. Alegrai-vos sempre. Para entender um pouco essa primeira carta de Paulo aos irmãos e irmãs de Tessalônica, a gente precisa lembrar que 1 Tessalonicenses é o primeiro texto escrito do Novo Testamento. Não é Mateus, Marcos, Lucas, João, não. Isso é uma questão de ordem, de agrupar evangelhos. Primeiro falando sobre Jesus, obra, vida, obra e morte, ressurreição, enfim, ministério. Depois vem os Atos dos Apóstolos, aí vem as cartas e epístolas, né? E encerra com o Apocalipse. É uma questão didática da organização do Novo Testamento. Mas o primeiro escrito mesmo, em termos de data, foi 1 Tessalonicenses, ali por volta do ano 53, 54 da era cristã. Os evangelhos vêm depois disso. O primeiro evangelho escrito foi Marcos, por exemplo, também não foi Mateus, né? E o que isso tem a ver? Bom, imagine você que não existe a Bíblia, né? Não tem a Bíblia, não tem essa reunião de textos aqui que nós temos na mão, nos smartphones, hoje, né? Eles não tinham, tá? E aí Paulo vem e diz algumas coisas como orai sem cessar, verso 17, mas verso 16, alegrai-vos sempre. Alegrai-vos sempre é um desafio absurdamente difícil. Nós muitas vezes passamos por situações muito complexas. Como é que a gente vai se alegrar, né? E a ideia aqui é a ideia de que a alegria do Senhor é a nossa força. Então não é uma alegria alienada às situações, aos problemas, não é uma alegria fora da realidade. Quando a gente passa por momentos muito difíceis, nosso coração fica apertado. Mas a ideia do alegrai-vos sempre é de lembrar que a nossa pátria está no céu, é de lembrar que o Senhor Jesus morreu, ressuscitou para que nós tivéssemos vida eterna, né? Essa é a ideia. Então, alegrai-vos sempre significa lembrar que a alegria do Senhor é a nossa força e que apesar dos momentos onde os nossos corações estão bem apertados, em momentos muito difíceis, ainda assim precisamos alegrar. Né? Alegrai-vos sempre, tá bom? Ótima quinta, alegre-se no Senhor, a alegria dele é a nossa força. Alegrai-vos sempre. A gente se encontra no próximo vídeo, que Deus te abençoe.